Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um passo a passo bem lindinho, fofinho e rápido de fazer. Já vai deixando seu comentário e a sua curtida nesse vídeo. E vamos começar a construir o nosso molde. Eu cortei um pedaço de papel de 22 por 15,5. Vamos dobrar a nossa folha ao meio e começar a fazer as marcações. Já começo marcando 3 centímetros na parte onde está aberta e contando de cima para baixo. A partir da marcação de 3 centímetros, agora de fora para dentro, vamos marcar 5 centímetros. Essa parte onde tem 3 centímetros é a parte de cima do nosso molde. Agora, vamos fazer uma marcação na parte de baixo de 2 centímetros, contando de baixo para cima. A partir da marcação de 2,5, nós vamos entrar para dentro do molde, marcando 5 centímetros também. Feito isso, agora nós vamos posicionar a nossa régua com 5 centímetros e riscar essas marcações, ligando essas marcações. Pessoal, essa parte do meio eu marquei 9 centímetros, mas é 10 centímetros, tá? O molde correto é 10 centímetros na parte do meio. Já faço todas as marcações, quem quiser já pode tirar um print e depois fazer o molde. Agora, vamos cortar esse retângulo, tirar fora e já vamos ter o nosso molde pronto. Pessoal, eu sei que todo mundo estava aguardando a aulinha de segunda ou na terça. Não foi possível, foi muito corrido. Esses últimos dias tem sido muito corrido, mas eu prometo que essa semana vai ter mais uns 2 passo a passo. E já temos a primeira parte do nosso molde, depois nós vamos espelhar. Agora, vamos cortar os nossos tecidos. Pessoal, nós vamos cortar da seguinte forma. Vamos dobrar o tecido ao meio, posicionar o nosso molde em cima, onde está dobrado. Lembrando que a parte de cima é 3 centímetros, a parte de baixo é 2,5. Então, nós temos que espelhar na parte que tem 2,5. O tecido, ele precisa ser cortado maior, tanto na parte do forro quanto na parte principal. Agora, eu vou cortar um pedaço de manta também um pouquinho maior. E quem quiser fazer uma telacê, vai ficar muito linda essa peça, vai dar mais um charme. Agora, eu vou lá no ferro de passar e vou grudar esse tecidinho na manta. Já grudei o meu tecido na manta, agora vamos espelhar e desenhar o nosso molde na parte principal. Desenhe a primeira parte do molde, depois vira ele para o outro lado e desenhe o restante. Feito isso, vamos passar uma costura em toda a volta do nosso molde, em cima dessa marcação. Gente, vocês vão amar essa pecinha, super espaçosa. Costurinha feita, agora vamos tirar todo esse excesso de tecido e manta. Já cortei todo excesso e vou guardar todos esses pedacinhos de tecido e manta também. E o corpo da nossa peça já está pronta. Pessoal, uma dica legal para vocês podem comprar e fazer forro com o Oxford. Ele é super barato, tem lugares que você encontra por R$ 8,00 o metro. Já cortei uma faixinha de tecido e o meu zíper também, as medidas vão estar na descrição do vídeo. Vamos começar com aquela faixinha de tecido que vai ser para os nossos puxadores. É só para dobrar as bordinhas 1 centímetro para dentro e costurar nas duas laterais. Costurinha feita, agora é só cortar ao meio e temos 2 puxadores. Vamos começar a costurar o nosso zíper, dentinhos virado para a estampa e faço uma costura de segurança apenas na bordinha. E essa costura de segurança pode ser com um ponto maior da sua máquina, mais largo.
Agora é só destacar o zíper e costurar do outro lado essa outra perninha. Faça uma costura também de segurança, virando os dentinhos do zíper para a estampa. Pessoal, eu não falo, mas sempre é bom retrocesso no início e no final. Agora vamos para a parte do nosso forro. Vamos virar a frente do nosso tecido. Se o seu tecido de forro tiver frente, vai ser frente com frente. Lembrando que o tecido do forro também está maior, tanto nas laterais quanto no comprimento. E quem está costurando com a máquina doméstica pode trocar o calcador pelo calcador de zíper. Já fiz a costurinha bem rente aos dentinhos do zíper e agora vamos fazer do outro lado também. Vamos tirar esse excesso da parte do topo do zíper. Agora vamos desvirar e fazer as costurinhas de pesponto. Eu vinco com o dedo mesmo essa parte onde tem a dobra do tecidinho e agora vamos fazer uma costura de pesponto. A costura de pesponto pode ser também a mais larga, mais compridinha da máquina. E essa costura de pesponta nas duas partes do zíper. Feito isso, agora eu vou costurar em toda a volta do meu molde, segurando o tecido principal com forro. Costurinha feita, agora vamos tirar todo esse excesso de forro. Pessoal, teve um comentário uma vez que eu li aqui no meu canal, da pessoa falando para eu falar menos. O que vocês acham? Vocês acham que eu falo demais? Eu quero ser tão detalhista que eu viro uma tagarela, né? Agora vamos posicionar direitinho aquelas partes do nosso tecido e zíper e vamos passar o nosso cursor. Depois é só deixar o nosso cursor lá na parte do meio. Agora vamos costurar os nossos puxadores na parte do zíper. Joga aquela parte de baixo lá pra dentro para não correr o risco de costurar junto e faça uma costurinha bem na bordinha. É legal fazer costuras de reforço nessa parte onde tem os puxadores. Já corto tirando todo o excesso de puxador e zíper. Desvira a nossa pecinha e vamos para o forro. Estica bem esses tecidos, arrumando na parte de dentro, para não ficar enrugado, tá, pessoal? Quem costurou com calcador de zíper não vai ter essa sobra. Quem costurou com um pezinho de máquina igual o meu vai ter essa sobra sim, mas é só depois a gente tirar. Fiz essa costurinha com um pé de máquina da minha máquina e eu mostro para vocês o tamanho que fica essa costura. Mais ou menos uns 6 milímetros. Faça a costurinha de meio centímetros nas duas laterais. Não apareceu no vídeo, mas eu estou retirando, cortando essa parte onde ficou a sobrinha de tecido. Eu retiro essa parte para igualar o nosso molde e ficar certinho na hora de fechar. Aquele tecidinho que a gente cortou do forro, eu guardei eles para fazer esse acabamento das duas laterais do zíper. Quem quiser pode fazer com o viés pronto também. Feito isso, agora nós vamos fazer as marcações na parte onde não tem o viés, que é nessa parte da caixinha de leite.
Marcações feitas, agora nós vamos fechar a nossa caixinha de leite. Posiciona a parte onde tem a marcação com a parte da costura perto do viés. Pessoal, outra dica legal é esticar bem esse tecidinho pelo lado de dentro, para não ficar enrugado nessas costuras da caixinha de leite. Agora vamos fazer uma costura de meio centímetro em todas as caixinhas de leite. E para fechar as caixinhas de leite, eu vou utilizar o viés Boneon, ele é super molinho, flexível, fácil de costurar. E já fica aí uma novidade muito legal. Lá no meu Instagram está rolando um sorteio de uma caixinha surpresa. E tem vale compra também no site Alça de Sacola, hein? Participem! Agora é só desvirar. E olha esse resultado, meus amores, não é linda demais? Ela fica perfeita! E esse tecidinho super combinou. E como ela é uma peça pequena, dá para usar os retalhos que estão guardados aí. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se gostou, deixe um comentário e uma curtida nesse vídeo. Assistam os outros passo a passo aqui do canal, que tá muito legal, pessoal. Quero deixar também um beijo, um abraço para todo mundo que tá sempre comentando os meus vídeos e deixando mensagens de carinho e de incentivo. Muito obrigada e até o próximo passo a passo!